Eu vinha falando aqui de todo o potencial que essa luta do Borrachinha com o Whittaker tinha, principalmente pro Borrachinha, se ele vencesse o Whittaker, que ele poderia ser o próximo a disputar o cinturão. De repente, não a próxima luta pelo cinturão, mas depois da próxima luta pelo cinturão, que provavelmente vai ser a Adesanya contra o Duplessis, quem ganhasse essa luta provavelmente pegaria o Borrachinha. E agora? Antes de começar a falar qualquer coisa, eu vou pedir pra vocês deixarem o like no vídeo. Ajuda muito o canal a crescer, o YouTube a recomendar o canal. Então, deixa o teu like. Se você não gostar do vídeo, deixa o dislike depois, não tem problema nenhum. E deixa o teu comentário aí também. Eu leio tudo que vocês comentam. Eu respondo quase todos os comentários. Então me fala aí o que você achou, o que você achou do vídeo, o que você achou das minhas ideias aqui. Se não gostou, pode falar também. Se você tiver alguma recomendação sobre algum assunto que vocês queiram que eu fale aqui, só comentar aí também que eu falo aqui, beleza? Eu já vou começar aqui dizendo que eu não achei que o Borrachinha lutou mal. Muito pelo contrário, ele lutou muito bem. A gente tem que lembrar a falta de atividade que é uma constante na carreira do Borrachinha. A gente não entende o porquê, teve negociação de contrato, teve lesão, tiveram passos que ele deu para chegar em oponentes específicos para conseguir se alavancar até o topo da divisão, sem precisar fazer 10 lutas. Mas e agora, como é que a gente faz quando ele chega num ponto que ele não tá vindo de derrota, ele veio de vitória sobre o Rockhold, mas agora você olhando as últimas 4 lutas dele foram 3 derrotas, a Adesanya, Vettori e agora pro Whittaker. Pra onde que dá pra ir no próximo passo? Eu acho que a chave dessa resposta não importa. A próxima luta tem que acontecer logo. O Borrachinha precisa só lutar. Ele precisa lutar e lutar muito. Ele precisa lutar 2, 3 vezes por ano. Eu acho que agora que ele tá com essa questão do contrato resolvido, ele falou que tava super feliz, tá ganhando bem, né? A bolsa divulgada dele ali era de $250 mil com potencial $100 mil de bônus. Quer dizer, comparado com o contrato que ele tinha antes, ele tá muito bem, ele tá muito feliz. Agora, isso precisa ser revertido em atividade no ringue. Eu acredito muito que a gente teria visto uma outra luta. E de novo, o Borrachinha não lutou mal, ele lutou muito bem, só que o Whittaker lutou melhor, né? O Whittaker estava muito bem no primeiro round, o Borrachinha levou o primeiro round, eu acho. O próprio Parrumpinha falou aqui no podcast que a gente gravou que ele marcou o primeiro round pro Borrachinha, porque o finalzinho do round ali, o Borrachinha roubou o round para ele com aquele chute giratório, aliás, chute de cinema, né? Se a luta tivesse mais 10 ou 15 segundos, eu acredito que ele teria ganhado aquela luta. É uma questão meio absurda, porque aí a gente para falar, você fala, você só tá falando isso porque você gosta do Borrachinha. Gosto, mas o mesmo serviria, de repente, pro Adesanya contra o Poatan, né? Aqueles 10 segundinhos a mais ali que o Poatan balançou e acabou o round. Então, não aconteceu, ou seja, é só um e se, né? O que aconteceria? O Borrachinha teria acabado com a luta? O Adesanya teria acabado com a luta? Não dá pra saber, a gente só pode falar e ver realmente o que aconteceu. E o que aconteceu foi que o Whittaker estava melhor no primeiro round e o Borrachinha acabou levando a melhor no final do round e roubou o round para ele. Mas no segundo round, o Whittaker estava um pouco melhor e no terceiro round também. O Borrachinha o Whittaker deu até uma diminuída de ritmo em algum momento ali, mas depois ele acabou o round melhor de novo. Eu acho o seguinte, eu acho que os chutes na perna fizeram uma diferença, apesar do Borrachinha não ter acusado. Eu acredito que incomodou, ele levou muito chute baixo, mas eu acho que a questão principal é a falta de luta. Ele precisa lutar mais, ele precisa se colocar mais lá pra lutar e lutar melhor. Eu assisti um vídeo no canal do Chael Sonnen, que o Chael Sonnen fala praticamente a mesma coisa. Ele fala, escuta, o Whittaker é um campeão mundial, lutou muito melhor, muito rápido, né? Isso é verdade, ele tava muito rápido. E qual é o próximo passo pro Whittaker? É continuar fazendo o que ele tá fazendo, e o próximo passo pro Borrachinha é assinar o contrato e fazer outra luta. E a gente tava até falando no podcast, por que não já no UFC Rio de Janeiro? Vamos botar pra lutar, vamos entrar e vamos começar a pegar ritmo de luta de novo, porque o cara, todo esse tempo que ele passou sem lutar, os anos passaram, cara, e ele não tá ficando mais novo. E eu acho que a gente podia ver muito ainda dele e por que não? Já não agora no UFC Rio. A gente tá precisando de uma luta boa no UFC Rio. Ó, dá pra fazer uma revanche com o Marvin Vettori. Tem o Brendan Allen, que é o número 7.
tem o Imavov, que é o número 8, tem o Dolidze, que é o número 9, tem o Jack Hermanson, que é o número 10. Tá cheio de gente. Dá pra fazer uma luta no peso casado de cima, apesar de eu não... Alguém chegou até a sugerir numa caixinha de pergunta que eu botei no Instagram pra fazer Borrachinha e Anthony Smith na categoria dos meio pesados no UFC Rio. Cara, seria um lutão. Vale pro Borrachinha fazer uma luta na categoria de cima? Não sei. Eu acho que ele tá bem... e não só bem, mas ele tem o tempo para cortar o peso de novo, aproveitar o embalo desse camp que ele fez pra luta com o Whittaker. Então eu acho que a chave do Borrachinha é a gente ver mais o Borrachinha. Daria para ele lutar agora, daria para ele lutar de novo ainda esse ano, fazer 3 lutas no ano pro Borrachinha seria um sonho pro próprio Borrachinha e pra gente. Então eu acho que a gente resolve esse problema do para onde vai o Borrachinha em 1 ou 2 lutas, porque querendo ou não, muda muita coisa agora depois dessa derrota pro Whittaker, porque ele vai de uma possível disputa para ser um contender a uma disputa de cinturão, pra agora fica todo mundo meio que olhando pro lado, falando, e agora, o que a gente vai fazer com esse cara? Quem que vai lutar com ele e qual a chance desse cara realmente fazer uma corrida boa e conseguir disputar o cinturão e ser campeão eventualmente? O Borrachinha, por exemplo, ele precisa ter uma vitória sobre um cara do top 5 ali. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que o fato dele não estar ativo e não se manter ativo por qualquer que seja o motivo, eu acho que isso prejudica muito ele. Eu não sei 100% a consciência que ele tem disso. Eu acho que no final das contas, quando você olha para fazer uma análise, o que tá errado, o que dá para melhorar, eu acho que poucas coisas dá para melhorar, na verdade, porque ele luta bem, né? Tem coisas que, de repente, mas o footwork dele não é bom, mas não vai ser mais, né? O cara tá aí com 30 anos de idade, lutando a não sei quanto, não vai mudar drasticamente o estilo a esse ponto da carreira dele, não vai. Ele vai ter que adaptar o estilo dele com o que dá pra fazer. E dá pra fazer muito ainda, só que o cara tem que lutar. Eu tô replicando aqui praticamente uma conversa que a gente teve no podcast no podcast que a gente gravou hoje à tarde com o Parrumpa. E o Parrumpa falou, e eu concordo demais. Eu falei, o esporte avança muito rápido. Quem não acompanha fica para trás. A gente tá vendo isso com o Borrachinha, a gente viu isso com o Cerrudo. O Cerrudo parou no auge dele, campeão de 2 divisões, largou tudo, ficou 3 anos sem lutar, o cara não volta igual. Mas tá treinando forte, tá treinando bem. Não interessa, não é a mesma coisa. Infelizmente, não é a mesma coisa. O cara tem que lutar, o cara tem que estar ativo, tem que lutar. Eu não sei se é ritmo de competição, porque não é a mesma coisa. O cara pode treinar duro o que for, se ele não tá competindo, não é igual. Eu queria saber o que vocês acharam da luta dele, se vocês acharam que ele lutou bem, se vocês acharam que ele lutou mal. Se alguém aí achou que ele ganhou a luta, eu vi bastante gente falando que ele poderia ter ganhado. Eu não concordo, eu não achei que ele ganhou. No final das contas, ele não lutou mal, é que o Whittaker lutou melhor. Então, e outra coisa que tem que falar também, perder pro Whittaker não é nada de absurdo, porque não vocês pararam pra pensar que esse cara só perdeu 3 lutas no peso médio até hoje? Ele perdeu 2 pro Adesanya e agora pro Dricus du Plessis. Agora, dá pra consertar isso? A gente não sabe, mas lutando, dá pra gente ter uma ideia do que pode acontecer. Que de repente uma realidade que a gente vai ter que aceitar é que o Borrachinha não vai ser campeão. E tudo bem. Mas ele pode ser um cara duro ali no top 5, pode pelo menos chegar a disputar o cinturão de novo, porque eu acho que dependendo de quem for o campeão, e se essa luta casar bem, por exemplo, um Borrachinha com um Dricus du Plessis, eu sou muito mais Borrachinha. E aí vem a história do wrestling, do jiu-jitsu, do grappling, por que ele não usa? Ninguém sabe. Essa é uma resposta que eu queria poder ter para vocês. Pode ser a questão do gás, aquela palavra bonita que todo analista de MMA gosta de usar, né? A isometria. Mas a verdade é que eu acho que numa luta de 3 rounds, ele não teria tanto problema assim. Acho que a última vez que eu conversei com ele, ou a penúltima vez que eu conversei com ele aqui no canal, ele falou que ia misturar muito mais, que ele ia usar o jiu-jitsu, que ele ia usar o grappling. Eu não sei o que acontece na hora ali que ele... De repente ele faz o assessment dele ali, ele acha que ele não precisa. Não tô falando de botar, levar pro chão pra finalizar, nem nada disso, mas de controlar, de fazer aquela luta agarrada forte, bota no chão e faz o ground and pound. Agora eu quero saber o que vocês acharam da luta do Borrachinha, o que vocês acham que é a solução pro Borrachinha, se é lutar mais, se é subir de peso, se é lutar menos. Fala aí, me deixa as suas ideias aí pra eu saber o que vocês estão pensando. E me fala o que vocês acharam dessa ideia de repente ele fazer uma luta no UFC Rio, se isso é uma coisa que vocês acham que acrescentaria alguma coisa pro card. E deixa o feedback de vocês pro próximo vídeo, beleza? Valeu!